Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. A gente continuar expondo o livro, o Evangelho segundo Mateus. Confesso que eu tinha certa ansiedade para esse momento, né? Tenho um apreço muito grande pelo Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Eu estava ansioso, né? Bem ansioso para chegar por aqui, para continuar aprendendo junto com vocês. Capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los, né? Ensinar os discípulos. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, ou humildes, né, de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? O bloco que nós expomos na semana retrasada foi do versículo 12 ao versículo 25 do capítulo 4. É aquilo que nós chamamos e vimos que é a inauguração do ministério público de Jesus, né? É o momento em que Jesus dá um start, inaugura o seu ministério público, e onde Mateus tira proveito disso para ressaltar um dos grandes temas, né, da sua obra, do seu escrito, que é o tema do reino de Deus, ou reino dos céus, como ele gosta de chamar, em virtude da particularidade dos seus destinatários, né? Então nós vimos ali que Jesus aparece pregando, no capítulo 4, versículo 17, o evangelho dizendo que o reino de Deus é chegado e que os homens deveriam se arrepender para entrarem no reino de Deus. Nós vimos também que Jesus alcançou algumas pessoas com a sua pregação e alguns novos súditos do reino de Deus já começaram a aparecer dentro do texto bíblico. Em especial, os primeiros discípulos. Mas está muito claro que não só eles, né? Principalmente no final do capítulo 4, versículo 23 ao 25, que é o resumo desse ministério público de Jesus que começou a acontecer, a gente vê que ele começou a alcançar um monte de gente. Muitas pessoas começaram a ser alcançadas, e essas pessoas são os novos súditos do reino de Deus. O reino chega, aparece, o reino alcança os homens, Jesus prega o evangelho, chama os homens para fazerem parte desse reino por meio do arrependimento, e agora os novos súditos começaram a fazer parte desse reino. E aí não está em ordem cronológica, tá? Está de acordo com aquilo que Mateus propõe no seu escrito. Mas é muito compatível de maneira contextualizada, né? Falando de contexto. Porque o capítulo 4 termina falando sobre esses novos súditos do reino de Deus sendo alcançados pela pregação do evangelho. E agora Jesus, no capítulo 5 em diante, capítulo 5 ao 7, né, vai falar sobre como o novo súdito ou súdito do reino de Deus deve se portar dentro do mesmo. Me permita dar uma informação a vocês, né? Esse aqui, o Sermão do Monte, capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, é o primeiro de 5 grandes sermões, tá? Que
Mateus fez questão de colocar dentro do seu escrito, estabelecendo um após cada narrativa que também se interpõe ali entre cada sermão, a fim de que o ensino que ele propôs para os seus ouvintes ficasse bem claro, né? Então, Mateus tem essa estrutura, tem uma narrativa, um grande sermão, uma narrativa, um grande sermão, uma narrativa, um grande sermão. Aí eu não vou, né, estragar aqui, mais para frente a gente vai ver os outros sermões, né? Mas esse aqui é o primeiro, e é o mais conhecido de todos eles. Primeiro dos grandes 5 sermões que compõem o Evangelho segundo Mateus. E diferente do que muita gente pensa, não é uma mera lista de regras, né? Costuma ir para o Sermão do Monte pensando que são ensinos da parte de Jesus como uma lista de regras, né? E como eu disse, não. É a maneira, é o próprio Deus, por meio de Cristo Jesus, apresentando para nós a vida no reino de Deus. Então não é uma questão puramente de obediência a uma lista de regras, né? Mas é um padrão de vida dentro do reino de Deus. Algumas pessoas tentam, né, forçar uma barra para fazer um paralelo, por exemplo, entre os 10 mandamentos e as bem-aventuranças. Do mesmo jeito que Moisés, lá no Monte Sinai, começou a promulgar a lei de Deus com os 10 mandamentos, as pessoas dizem que Jesus está fazendo um paralelo aqui. Não, essa é a lei do reino de Deus, e não é isso. Fica muito claro quando a gente percebe a tônica dos 10 mandamentos e das bem-aventuranças, que é o que a gente vai ver hoje, né? Quando você olha para os 10 mandamentos, a fala de Moisés é a seguinte: não faz isso, não faz aquilo outro, ou faz isso, ou faz aquilo outro. São proibições e ordenanças, né? É sobre aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Quando você vai para as bem-aventuranças, você vai ver que não é sobre o que a gente faz, é sobre o que a gente é. Então não é sobre o que eu faço, é sobre o que eu sou. E o reino de Deus não é composto de pessoas que fazem coisas. O reino de Deus é composto de pessoas que se tornaram discípulos e súditos do reino de Deus. Essa é a grande diferença. A gente vai ver aqui no texto de maneira mais clara, mas Jesus não está falando para um grupo de pessoas: faça isso, faça aquilo outro, a fim de que por meio da obediência nós sejamos alguma coisa. Ele está falando para um povo que já se tornou pela graça, mediante a fé, já se tornou filho de Deus, súdito do reino de Deus, e agora pode obedecer os mandamentos do Senhor. Então, quando a gente fala de reino de Deus, a gente nunca vai falar sobre o que você faz, ou sobre o que você deixa de fazer. No reino de Deus nós falamos do que você é, ou deixa de ser. Essa é a grande questão. E se você é, você faz. Se você não é, você não tem condição de fazer. Alguns gostam de chamar o Sermão do Monte de Constituição do Reino de Deus. Por quê? Porque uma Constituição, apesar de ter regras registradas nela, né, ela serve para um povo específico. E quem é o povo para quem a Constituição brasileira serve? Para aqueles que são brasileiros. Então, o Sermão do Monte não é de jeito nenhum um livro de regras. É a maneira como aqueles que são de Deus devem se portar. O Sermão do Monte é o padrão de comportamento, de vivência, é a ética do reino do qual nós fazemos parte agora. É isso. Então a gente nunca pode ir para o Sermão do Monte pensando: deixa eu ver o que eu tenho que fazer, né? Não. A gente tem que ir para o Sermão do Monte pensando: deixa eu ver o que eu me tornei. Deixa eu ver o que eu sou. Deixa eu ver o que Deus fez de mim em Cristo Jesus. Se eu sou súdito desse reino, eu vou ver o que eu sou agora. E ainda que na nossa limitação nós não consigamos executar tudo o que está aqui, é para isso que a gente deve caminhar. Preciso olhar para isso aqui como um padrão e entrar nesse padrão, porque agora nós somos súditos desse reino. Amém? E ele começa no capítulo 5, versículo 1, falando sobre como Jesus começa esse ensino, né? Ele vê as multidões,
sobe no monte, senta, que era muito comum dos rabinos, né, daquela época, senta, e tem uma especificação aqui no texto sobre o ensino de Jesus muito legal, tá? O texto diz que ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele, então ele passou a ensiná-los. Você está vendo aqui como é que já há uma distinção entre uma coisa e outra? O texto, versículo 1, começa dizendo que ele viu as multidões. Mas quem se aproxima para começar a ser ensinado? Os discípulos. Então, o padrão de vivência e ética do reino de Deus não é para a multidão, não é para todo mundo, é para os discípulos de Cristo. É para aqueles que ouviram o Evangelho por meio da pregação e disseram sim, se arrependeram e vieram fazer parte desse reino. Então, tem um mulão de gente, tem um grupo de gente, uma multidão de gente que era muito comum, povo que via Jesus fazendo milagre, povo que via Jesus pregando, povo que ficava curioso e ficava ali rodando, né, rodeando Jesus e tal. Muito comum ter muita gente em volta de Jesus, mas tinha, no meio daquele povo todo, tinha um povo que se destacava daquela multidão toda, que éramos os verdadeiros discípulos de Jesus, os verdadeiros súditos do reino de Deus. Então é para esse povo que Jesus está falando, tá? Se nós tivéssemos aqui hoje um monte de gente, né, que não tivesse compromisso com Cristo, e vocês que têm compromisso com Cristo, o que eu vou ler agora é sobre vocês e não sobre eles. Para que eles tivessem compromisso com isso aqui, eles precisariam se arrepender, como você fez um dia, entrar no reino de Deus e fazer parte do reino do nosso Senhor. Então é com você que eu estou falando, é você que é discípulo de Cristo, é você que é súdito do reino de Deus. Isso aqui é para você, isso aqui é para mim, isso aqui é para nós, né? E aí ele vai entrar naquilo que ficou conhecido como as bem-aventuranças, né? E nada mais são do que a caracterização do perfil do verdadeiro discípulo, do verdadeiro súdito. Se você tem dúvida do que é um discípulo e um súdito do reino de Deus, as bem-aventuranças vão esclarecer para a gente agora, tá? O que é um discípulo de Cristo, um verdadeiro súdito do reino de Deus? E ele começa dizendo, bem-aventurados, né? Primeiro, o que nós somos em Cristo Jesus? Bem-aventurados, traduzidos geralmente como afortunados, felizes, mas é mais do que um sentimento emocional de felicidade. Na verdade, a palavra que é usada aqui, né, Macários, é muito difícil de definir o que o autor está querendo dizer com ela. Contudo, ela está falando de um status que só o cristão tem em Cristo Jesus, sabe? O rico, milionário fora de Cristo não tem esse status. O homem que tem muitas mulheres não tem esse status. O homem que alcançou todas as realizações, ele não tem esse status. Só nós, que somos discípulos de Cristo, temos esse status. E aí envolve tudo isso. Não é só isso, mas envolve tudo isso. Felicidade, contentamento, realização. Envolve tudo isso. Nós somos esse povo, bem-aventurado, feliz, contente, satisfeito em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nenhum outro povo na terra é bem-aventurado do jeito que o discípulo de Cristo, do jeito que o súdito do reino de Deus é. E ele diz que nós somos bem-aventurados por sermos pobres de espírito, ou humildes de espírito. É mais comum ouvir humildes de espírito, né? Pobres de espírito, humildes de espírito. Isso aqui é uma voadora no lustre da casa dos coaches, né? É uma voadora, assim, já para quebrar tudo, já chega quebrando. O que é uma pessoa pobre de espírito? O que é alguém que é humilde de espírito? Eu vou definir de maneira muito clara. O pobre de espírito, o humilde de espírito, é justamente o oposto do soberbo e autossuficiente. O pobre de espírito é aquele que olha para dentro de si e diz, eu não sou, eu não tenho, eu não posso, eu sou limitado, eu sou finito. Esse é o pobre de espírito. E aí, o que é difundido hoje é que você pode, só depende de você. Não, a sua vitória está na sua mão. Irmão, eu perco... Hã?
Na minha mão? Não, passa para a mão de outro, porque se ficar na minha... É um jeito de colocar sobre você o peso e a responsabilidade de algo que você, e nem eles, podem fazer. Mas, na verdade, eles aprenderam a ganhar dinheiro com essa ilusão, né, de que a gente pode tudo. E aí eles vão falando, né? E aí, quando não acontece na sua vida e você não faz o que eles dizem que você pode fazer, a culpa é sua. Porque você não fez direito e não teve fé, né? Não é assim? Quando você não consegue realizar o que eles dizem que nós podemos realizar, a culpa é de quem? É deles? Não é sua. Quando, na verdade, você não pode mesmo, né? Ah, Wesley, mas como assim? Não sou eu que tenho que correr atrás? Irmão, se você garantir que vai acordar amanhã pela manhã respirando, eu concordo com você. Se você garantir que pode fazer por você tudo aquilo que você precisa que seja feito, eu concordo. Se você puder salvar a si próprio, beleza. Mas se você não pode garantir que você vai respirar amanhã pela manhã, você é pobre de espírito, cara. Você é insuficiente. E a porta do reino de Deus está aberta só para um povo que sabe que está perdido, que é insuficiente, que olha para dentro de si e reconhece a própria miséria. Sabe? Eu poderia te dar 10 vidas e você não se salvaria. Eu poderia te dar 2.000 anos e você não ia conseguir fazer todas as coisas que deseja fazer. Você não é autossuficiente. Não está em você todos os recursos que você precisa para viver. Você não pode garantir nem o fôlego, nem o ar que respira. Eu não posso garantir que amanhã eu vou acordar pela manhã e viver a minha vida. Eu não posso garantir isso. Isso aponta para a minha limitação. Isso aponta para a minha miséria. Eu tenho que olhar para isso e ser humilde de espírito. Olhar para dentro de mim e falar, cara, depender de mim eu estou perdido. Isso é uma bomba no discurso antropocêntrico, humanista, coloca o homem no centro das coisas, que faz do homem ídolo de si próprio. É onde o homem olha para si, olha no espelho e fala, uau, você é o cara mesmo, né? Quando sai do banheiro, sai da frente do espelho, está aquele bolo de boleto em cima da mesa, dizendo, você não é o cara. Você não é o cara, eu posso sujar o teu nome. É o boleto, né? Falando para tu. Você entende isso? Então, o que é o discípulo de Cristo? O que é o súdito do reino de Deus? É aquele que olha para si, em primeiro lugar, e entende sua própria miséria, sua própria limitação. E quando eu entendo a minha miséria, a minha limitação, eu tenho que procurar alguém que pode me suprir. É o que eu sempre digo, às vezes eu converso com muitas pessoas, eu sempre digo isso. Ninguém que não me entenda que precisa de um salvador, vai buscar um salvador. Ninguém que está saciado vai buscar comida, irmão. Ninguém que está sarado vai buscar médico. Ninguém que está bem vai buscar ajuda. É por isso que Jesus diz, eu não vim para quem está bem, eu vim para doente. Eu vim para quem está mal, eu vim para quem... Eu não estou aqui como pastor hoje, né, porque eu sou bom, eu estou aqui porque eu sou ruim. Eu não prego para vocês e vivo a minha vida cristã porque eu sou bom. É pelo contrário, se Deus não tivesse misericórdia de mim, graça, não tivesse me alcançado, me resgatado, irmão... Sabe, a gente não é crente porque é bom, a gente é crente porque é ruim. Mas porque Ele é bom. Nós somos insuficientes, mas Ele é suficiente. Nós somos limitados, mas Ele é infinito. Nós somos fracos, mas Ele é o poder. Então, para começar a caminhar com Cristo, você tem que entender sua miséria. Você tem que entender que você está perdido, você tem que entender que você está doente. Você tem que entender que você é fraco, que você é pobre. Mas quando ele vai falar sobre oferta, por exemplo, capítulo 8, 2 Coríntios, ele vai usar o exemplo de Cristo e diz que ele se fez pobre, para que da riqueza dele nós fôssemos feitos ricos em nossa pobreza, pobres de espírito. Eu sei que depender de mim eu estou lascado. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é dessa galera, tá?
Reino dos céus não é dos magnatas, dos bambambãs da vida. É de um povo pobre, humilde, que se dobra diante do Criador e diz, eu preciso de ti. Sem ti eu não sou ninguém, sem ti eu não sou nada. Esse povo é o povo do reino dos séculos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? Uma outra característica daquele que é discípulo de Cristo e súdito do reino de Deus. Agora não é qualquer choro, né? O Bernardo foi para lá, né? Eu ia zoar ele, vou zoar ele. Não é chorar pelo Botafogo, né? O texto aqui está falando daqueles que choram pelo motivo certo. E por que o discípulo de Cristo chora? Por que o súdito do reino de Deus chora? Vamos olhar para Jesus chorando, para a gente ver como é que funciona o choro do cristão? 2 vezes Jesus chorou na Bíblia, 2 vezes. Eu ia te zoar, Bernardo, falando chororô, mas tu foi embora. Não podia deixar passar, irmão, perdão. 2 vezes Jesus chorou. Primeira vez que Jesus chora, no momento em que ele ressuscita Lázaro, né? Por que você acha que Jesus chorou? O povo da igreja já me ouviu falar sobre isso. Por que Jesus chorou? Porque o cara estava morto? Impossível. Biblicamente falando, olhando para o texto, para o seu contexto, é impossível afirmar que Jesus chorou porque Lázaro estava morto. Por quê? Porque Jesus ia ressuscitar ele. Eu nunca vou chorar pelo meu pagamento sabendo que está na conta. Eu choro quando sai. Mas sabendo que está lá, eu vou lá sacar. Sim ou não? Jesus sabe que vai ressuscitar esse cara, então ele não pode estar chorando pela morte dele. Por que Jesus está chorando? O texto tem uma palavra grega lá, né, que diz... o texto diz que Jesus olhou para aquela situação, todo mundo chorando, o povo chorando, né? E diz que Jesus se moveu no espírito dele. A palavra grega que é usada ali, diz que Jesus é a palavra usada para um bufo de cavalo, né? Quando o cavalo dá aquela relinchada, né? É como se Jesus tivesse bufado pelo que ele estava vendo diante dele. E o que ele estava vendo? Uma família dilacerada. As irmãs Marta e Maria chorando porque o irmão morreu. Ele estava vendo os efeitos da queda. O homem não nasceu para morrer, não foi feito para morrer. Morte não é um elemento original da criação do homem. E quando a morte chega, ela desgraça tudo. Agora Jesus está olhando aquilo, um desespero terrível, o povo chorando, quase que inconsolavelmente, e ele chora junto. Por quê? Porque ele sabe que não era para ser assim. Segunda vez que Jesus chora, ele entra, acho que é 19 de Lucas, né? Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele olha para a cidade e ele chora e lamenta por ela. Por quê? Porque era um povo que estava enganado, esperando um Messias político, um herói de guerra. E Jesus entende muito bem que a ilusão de um herói de guerra como Messias ia estragar a vida daquele povo. Não tem Messias como um herói de guerra ou como um político. O Messias vem para ser crucificado e pagar o preço pelos nossos pecados, não é? Então ele chora e lamenta porque ele vê os efeitos da queda no povo de Jerusalém, esperando uma redenção humana. Mas Jesus sabe que o problema não é comida, o problema não é falta de dinheiro, o problema não é falta de namorada, né? Eu estou solteiro, o problema não é esse, o problema é que você pecou. Eu pequei, transgredi contra a lei de Deus. Isso tem um castigo severo. E aí, ao invés de nós procurarmos reconciliação com o Criador, a gente fica tentando resolver a nossa vida em outras coisas. Então, aquele povo que vê Jesus entrando no jumentinho, olha e diz, bendito que vem em nome do Senhor, mas eles não estavam falando de Jesus como verdadeiro Messias, mas aquele que ia causar uma revolução e ia libertar o povo do jugo de Roma. Jesus olha, cara, esse povo está perdido. Estão depositando as esperanças deles num lugar errado. E Jesus chora por isso. Por que um discípulo de Cristo, um súdito do reino de Deus, chora? Ele chora quando ele olha os efeitos da queda. É por isso que a gente chora. Chora diante da morte, porque não era para ser assim. A gente chora pela desigualdade social. A gente chora pela legalização do aborto na Colômbia, e seja lá onde mais for, pelo assassinato de crianças. A gente chora por isso. A gente geme por isso. No dia seguinte à tragédia em Petrópolis, eu fui à academia pela manhã, e lá tem um monte de televisão. Estava passando ali, né, de maneira simultânea.
Teve uma hora, irmão, que me deu um negócio que eu fiquei olhando ao redor, o pessoal ali, né, fazendo seus exercícios e passando as cenas da tragédia. Eu parei e fiquei olhando assim. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Senhor, misericórdia. Lamentando por aquilo que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo prestando atenção nas pessoas que estavam ao meu redor, que estavam se lixando pelo tanto de gente debaixo dos escombros, né? E assim a gente vai vivendo. A gente chora porque o namorado foi embora, né? Mas chorar porque centenas de pessoas foram soterradas é mais difícil, né? Mais difícil. A gente chora porque está duro. Mas chorar porque tem um monte de criança agora sendo bombardeada num país que não é o nosso, né? Essa semana eu estava conversando com alguém e a pessoa falou assim, ainda bem que não é aqui. Eu falei, mas só pelo fato de não ser aqui, está tudo bem? Então, bem-aventurados os que choram, por quê? Porque eles serão consolados, eles choram pelo mal do mundo, pelo seu próprio mal, pelos efeitos da queda, eles choram por isso. E eles serão consolados aonde? Num dia em que Cristo voltar e restaurar todas as coisas, ele vai extirpar o mal da existência. Bem-aventurados são os mansos, porque herdaram a terra. Isso aqui é uma citação de Salmo 37, versículo 11, né? E que mansidão é essa aqui? Essa mansidão nada mais é do que a submissão dos súditos do reino de Deus ao próprio Deus, né? Porque se você fizer uma análise do contexto você vai ver que a ideia aqui é herdar a terra. E o povo pensava que eles iam conquistar terra no peito e na raça, na marra, na guerra, na brutalidade. E não, Jesus não vem com uma espada. Jesus não vem com um cavalo de guerra, ele não vem com um exército. Ele vem manso, submisso e sujeito à vontade do Pai, que vai estabelecer seu plano, seu propósito no momento oportuno. A mansidão que se requer do discípulo de Cristo, do súdito do reino de Deus, é a submissão àquilo que Deus está fazendo. É aquilo que Deus há de estabelecer no momento oportuno. É a mansidão. Então a gente não está aqui para guerrear. Não está aqui para, né, quebrar o pau. A gente está aqui para sujeitar a Deus. Essa é a mansidão exigida de nós, né? E lógico, eu sempre digo isso aqui, você pode exercer sua cidadania onde você quiser. Sua rede social, pode, né, o que você quiser. Mas faz isso com mansidão, né? Faz isso se submetendo a Deus. Você não tem capacidade de convencer ninguém do que é moralmente correto, do que é virtuoso. Se a gente se sujeitar a Deus, nos submetermos a Deus, o reino de Deus invade a terra com muito mais facilidade. Submissão nada mais é do que obediência plena, perfeita, aquilo que Deus determinou, né? Vamos nos submeter a Deus em mansidão, esperando que Ele faça o que tem que ser feito. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Qual justiça? Que o súdito do reino de Deus e discípulo de Cristo tem fome e sede. Não é a minha e não é a sua. Não é a nossa justiça. Você já reparou que a gente é cheio de justiça? Tem um senso de justiça afloradíssimo, né? Ah, não tinha que ser assim. Tinha que ser como, irmão? Tinha que ser de outro jeito. Aí você vai ver outro jeito, que a pessoa julga ser justo, é um jeito que ofende o outro, né? Ofende o outro. Isaías disse que as nossas obras, os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia, que onde toca vai tornando imundo, né? Era o pano que as mulheres usavam para os seus dias de costume mensal lá. E todo mundo sabe que a mulher, quando estava naqueles dias, era considerada impura. E tudo que ela tocava era impuro, que dirá o pano que ela usava para conter o sangramento. É isso que são as nossas obras de justiça. Então não é minha justiça, fome ser justiça, né? Aí o pessoal vai para a rede social, quebrar o pau, desfazer amizades, né? E aquele negócio todo que a gente já sabe, conhece muito bem dos dias de hoje. Para quê? Para estabelecer a sua própria justiça. Como se a minha justiça pudesse dar jeito em alguma coisa, né? Cara, a gente é pecador e tudo que a gente faz está maculado pelo pecado. Se não for feito por fé e para a glória de Deus, não tem jeito. E não é a minha justiça, não é a sua justiça. Não é a nossa justiça, é a justiça do próprio Deus.
nós devemos lutar para que o que Deus decidiu que seja feito, seja feito. A maneira como Deus quer que seja feito, é isso. É o padrão de Deus de justiça e não o meu padrão. Eles serão saciados, né? Um dia, isso que Deus estabeleceu como sua própria justiça será pleno. Ele será pleno. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu lembro muito da parábola do servo incompassivo, né? É o contexto de perdão. Lembra de Pedro, né? Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7? E aí, quando você olha para o contexto cultural, você entende o que Pedro está querendo fazer. Pedro é espertinho pra caramba, né? Dentro da cultura judaica, você poderia perdoar uma pessoa de maneira virtuosa até 3 vezes. Se eu não me engano, é no livro do profeta Amós, profeta Amós. Deus vai sentenciar algumas nações e ele diz assim, até 2 ou 3 transgressões não castigarei tal nação. Então aquilo se tornou um padrão de perdão. Até 2 ou 3 transgressões. Então até 3 transgressões o judeu perdoava, na 4ª já não dava mais. Quando Pedro chega diante de Jesus e diz assim, Senhor, como é que é o perdão? É até 7 vezes? Ele está querendo se sobrepor ao padrão de perdão que existia dentro da cultura judaica. Aí Jesus diz para ele, não é 7. Eu sei que você tentou se sair bem, mas é 70 vezes 7. Aí Pedro olha assim, não, entendi já. Ele não está falando de um número específico. Né? O que ele está falando é que nós não temos o direito de negar perdão a ninguém. E aí ele conta uma parábola. Um juiz, ou um senhor, né, que foi acertar conta com os seus servos, ele chama na presença dele um que devia um valor incalculável, que não dava para pagar de jeito nenhum. De jeito nenhum dava para pagar a conta. Aí o que o senhor faz? O senhor vai lá e perdoa a conta dele. Aí ele sai da presença do senhor dele, encontra alguém que o devia, muito menos do que ele devia ao senhor dele. E ele vai lá e fala, cadê meu dinheiro? Não, me espera um pouquinho, tem misericórdia de mim que eu vou te pagar. Ele não tem misericórdia. Aí o senhor fica, né, sabendo, chama ele de novo, cara, não fui misericordioso com você? Quando você me devia muito mais do que o seu companheiro devia a você? Agora, por causa disso, você vai ser lançado na prisão. Né? Qual é a moral da parábola? Se o meu Senhor perdoou aquilo que era imperdoável, por que eu não vou perdoar o outro que me deve também? Tem uma palavra que é chave na parábola, não tendo como pagar. Nenhum dos dois. A questão não é quanto eu devo, a questão é que eu não tenho como pagar. O salário do pecado é morte. Paga aí que eu quero ver. Tem como. E aí, por que eu tenho que ser misericordioso, irmão? Porque eu recebi misericórdia. Eu não estou aqui porque eu sou bom. Nós não estamos aqui porque nós merecemos isso. Deus tem misericórdia de nós. E o que é misericórdia? Você sabe o que é misericórdia? É não dar à pessoa aquilo que o pecado dela merece. Se Deus fosse cobrar de nós aquilo que o nosso pecado pede, quem estava aqui? Os misericordiosos, irmão, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E o texto pode estar falando de 2 coisas aqui, ou da purificação dos pecados propriamente dito, ou da idolatria. O coração limpo pode ser, dentro desse texto aqui, dentro desse contexto, aquele coração onde Deus não divide espaço com mais nada. Onde Ele é soberano. Onde Ele governa sem nenhum tipo de disputa, sem nenhum tipo de divisão. Né? Esse é o povo de Deus. O povo tem um coração limpo das outras coisas. Porque ninguém pode servir a 2 senhores. Ainda que seja purificação, né? Deus não tem parte com o pecado. E, infelizmente, nós temos vivido um tempo, irmão, que a ideia de purificação, de santificação, tem ficado de escanteio, né? O pessoal tem um problema com isso. É legalismo. Legalismo não. Legalismo é quando eu tento conquistar o favor de Deus pela minha obediência. Isso é legalismo, e eu não vou conseguir nunca. Agora, uma vez salvo, eu tenho obrigação com a santificação.
Eu tenho que procurar melhorar, progredir, limpar meu coração. Eu preciso, dia após dia, ir tirando de tudo aquilo que é ruim de mim, a fim de que Cristo seja formado em mim. E cá entre nós, irmão, cá entre nós, né? Olha para o contexto que a gente tem vivido hoje em dia. Eu duvido você não concordar comigo que aqueles que se dizem cristãos têm tido um problema muito grave com isso, né? Eu vivo contando isso aqui, de um rapaz que falou para mim, lá onde eu trabalho o pessoal se amarra na minha, tal. Dizem que eu sou um crente maneirão, nem pareço crente. Quando a gente chegar no sal da terra e luz do mundo, isso vai ficar mais claro, né? Mas isso aqui que distingue a gente do mundo, irmão. O que nos distingue do mundo é isso que eu estou falando para vocês aqui. Isso aqui, essa caracterização, mostra que nós somos diferentes de qualquer outro povo nessa terra. E nós somos um povo, ou deveríamos ser um povo limpo de coração, que não tem um coração cheio de pecado, cheio de ídolos, cheio de coisa, e ainda que tenhamos a nossa obrigação, nosso dever em Cristo Jesus, procurar limpeza diária do nosso coração, procurar santificação, procurar purificação dos nossos pecados e dos nossos ídolos, eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E pacificadores aqui são pacificadores de modo geral, aqueles que promovem a paz e buscam a paz, em todos os aspectos. Quando você vê um irmão brigando com outro irmão, você tem que ser um pacificador, né? Quando você tem um problema com outro irmão, você tem que ser um pacificador. No seu problema pessoal com Deus, você tem que procurar a paz, e é Ele que promove essa paz. Por que, Wesley? Porque quando o homem cai lá no Éden, a primeira coisa que acontece é a ruptura de relação. O homem se afasta de Deus, o homem se afasta do outro, né? Se afasta de Deus. Aí se afasta do outro, né? Ele já briga ali com Eva, ó, foi ela, a culpa é dela, né? Já teve um problema de relacionamento e ele se afasta dele mesmo. O homem tem um problema consigo mesmo, né? E todos esses problemas relacionais, eles precisam de pacificação. E é o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 5, versículo 1 aos Romanos: justificados, pois temos paz com Deus mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Temos paz com Deus. Então o povo de Deus é o povo da paz, é o povo que procura paz. Em nome de Jesus, que você seja da paz, né? Quando alguém semear contenda, eu, em nome de Jesus, espero que você fala, não, irmão, calma aí. Calma aí. Foi nos confiado, Paulo diz que foi nos confiado o ministério da reconciliação. Você tem que ser o cara da reconciliação. Você tem que ser o cara da paz. Você tem que ser a pessoa que faz a diferença nos momentos de conflito. Entre as pessoas, entre você e outra pessoa, entre as pessoas e Deus, entre você e Deus. Nós somos pacificadores. Seremos chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, isso aqui é legal, ó. Por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tem duas coisas que eu quero observar com você. Primeiro, o motivo da perseguição, né? Wesley, lá no trabalho eu sou perseguido pra caramba. Qual o problema lá do trabalho, irmão? Só porque eu cheguei atrasado estão falando mal de mim. Você deu motivo, você não é para chegar atrasado, tem horário, né? Só porque eu passo 2 atestados por mês já estão falando que eu estou. Só por isso, né, irmão? Só porque eu comentei uma coisa, aí você diz, estão me perseguindo, mas não é por isso que você se torna um bem-aventurado. Você se torna um bem-aventurado quando você é perseguido por causa da justiça. E nós já vimos qual justiça, de qual justiça a gente está falando. Também não é a sua justiça, é a justiça de Deus. Quando você promove a justiça de Deus e você começa a ser perseguido, aí você é um bem-aventurado. Outra coisa que eu quero observar com vocês aqui é que ele diz que deles é o reino dos céus. Aí olha só que coisa linda. Lá no versículo 3, quando ele começa as bem-aventuranças, ele diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí ele termina lá no versículo 10 dizendo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Quando ele vai falar da bênção, da premiação, daquilo que é resultado de sermos isso aqui que ele coloca nas bem-aventuranças, né? Ele vai começar e ele vai fechar a sessão falando que deles é o reino dos céus, tá? Já eu vou falar da natureza dessas recompensas aqui no versículo 12, por isso que eu não me atentei a elas ainda, tá bom? Mas ele começa falando do reino dos céus e termina falando do reino dos céus. Por quê? Porque tudo isso compreende ao reino dos céus. Isso aqui não está aqui por acaso. Amém? Ele abre e fecha falando sobre o fato do reino dos céus ser desse povo, porque essa é a grande questão. O reino dos céus é daqueles que se enquadram nesse perfil que é descrito nas bem-aventuranças. Pobres de espírito, os que choram, os mansos, têm fome e sede de justiça, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Ou seja, são esses que fazem parte do reino dos céus. Então, você pode tentar argumentar de todo jeito falando que faz parte desse reino, né? Você se enquadra nesse perfil ou está comprometido com essas coisas? A pergunta é essa. Qual força você tem feito para que a justiça de Deus seja promovida? Para que haja paz entre Deus e os homens, entre os homens e os homens, entre você e Deus? Tem chorado pelo quê? O que tem extraído de você lágrimas? Eu amo os jovens, do fundo do meu coração, eu amo os jovens, né? Não é por mal, não. Mas é uma choradeira, cara. É uma choradeira por causa de namorado. Desde que eu faço parte do grupo dos jovens, porque eu sou jovem, né? Eu sou jovem. Mas desde que eu era mais jovem, fazia parte de grupos assim, eu nunca vi nada que traga mais problema para jovem cristão do que a vida sentimental. Nunca vi. E aí, por um outro lado, né? Por que o chefe de família está chorando? O chefe de família está chorando porque ele não conseguiu trocar de carro. O chefe de família está chorando porque a promoção não saiu, porque queria mais dinheiro e não tem, né? E aí quando você vai ver os motivos pelos quais ele quer mais dinheiro, querer dinheiro não é o problema não, irmão. O problema é o motivo pelo qual a gente quer mais dinheiro. Aí você vê, por que a gente está chorando hoje, irmão? Tanto motivo legítimo para chorar. Você tem chorado pelo quê? Passa a semana toda sem pensar no pobre, no órfão, na viúva, no necessitado. Essa semana a gente está lá no nosso discipulado, né, no nosso ensino, sobre evangelização. E o Alex, em algum momento, fez um comentário, um acréscimo lá no nosso ensino, falando sobre a falta de zelo que nós temos pelos perdidos. Irmão, um monte de gente está indo para o inferno. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Um monte de gente está indo para o inferno. Condenadas ao juízo eterno, sem ouvir da nossa boca que é a esperança em Cristo. Eu lembro que durante a pandemia, estava conversando com alguém sobre as crises, a perda de emprego, tá aquele negócio todo, a pessoa falou para mim, Wesley, tá ruim, o negócio está terrível. Eu falei, eu pensando, né, tá já num estado ali crítico de fome. O cara falou assim, cara, acho que já vai cortar minha internet. Sabe, isso é uma loucura, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Então, você faz parte disso aqui? Você se enquadra nisso aqui? Você tem compromisso com isso aqui? Então, você está dentro do reino de Deus, reino dos céus, né? Agora, se não, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa, está vendo a causa de novo? Os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Não é sobre vocês, sobre mim, irmão, é sobre Cristo. É sobre a glória de Deus. É sobre a ofensa contra o Criador e contra o nosso Senhor. Se for por nós mesmos, nós fomos chamados para isso, para sofrer nesse mundo hostil que é contra tudo aquilo que é bom, né? Mas se é por causa de Cristo, por que alguém tem que te perseguir no trabalho, irmão? A pessoa tem que te perseguir no trabalho
Porque você é o melhor funcionário e está expondo que aquele funcionário é ruim. Meu Deus, esse cara aí chegou para bagunçar nosso esquema. É para bagunçar o esquema mesmo. Porque se tem esquema que é contra aquilo que é correto, alguém que vive de maneira correta é uma consequência, sim ou não? Capítulo 3 de João, texto diz que aqueles que vivem nas trevas não se achegam para a luz, por quê? Porque as obras deles são más. E a luz expõe. É por isso que você tem que ser perseguido, né? Por que você tem que ser odiado pelos seus vizinhos? Porque você dá bom dia para todo mundo. Aí não vou com a cara dele, fala com todo mundo aqui. É por isso. Por que você tem que provocar problema no seio da sua família? Não é porque você faz fofoca dos seus familiares. Não é porque você se acha melhor do que eles, né? É porque você vive uma vida santa. E eles ficam incomodados com a ideia de que um dia você era miseravelmente pecador e está tentando acertar a vida, né? Eu conheço alguém que odeia alguém porque essa pessoa vivia embriagado, era viciado em cocaína, batia na esposa e agora não faz mais nada disso. Aí a pessoa diz assim, eu não acredito nisso, muito santinho, eu sei como ele era. Aí eu sempre digo, essa é a beleza do Evangelho. E é uma loucura que a mudança de vida, a verdadeira mudança de vida, provoque nas pessoas todo esse ódio. É por isso que nós temos que ser perseguidos. É por isso que nós temos que ser odiados pelo mundo. O mundo não pode nos odiar porque a gente é chato, irmão, mal educado. Crente não é porque você é crente você tem que ser mal educado. Ser chatão, perturbador da vida alheia, né? Tá rindo, Ageu? Não é por isso, né? A gente tem que ser odiado porque a gente reflete Cristo. Porque a gente está disposto a doar a vida pelo outro como ele doou. Porque dentro de um contexto social de corrupção e depravação, a gente insiste em fazer o que é correto, né? É por isso. É por isso. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa. Alegrem-se e exultem, né? Isso aconteceu com os apóstolos. O Sinédrio perseguiu os apóstolos no início do desenvolvimento da igreja primitiva. Lá no capítulo 5, versículo 41, a Bíblia diz que eles foram açoitados e se alegraram por se acharem dignos de serem perseguidos pelo nome de Cristo Jesus. Aí o que ele diz aqui, ó? Alegrem-se e exultem, porque é grande a recompensa de vocês nos céus. Todas as recompensas que nós lemos nas bem-aventuranças, deles é o reino de Deus, serão consolados, herdarão a terra, serão saciados, alcançarão misericórdia, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus, deles é o reino de Deus. Tudo isso, pode até ter um vislumbre aqui agora, mas sempre aponta para o futuro. No futuro, novo céu e nova terra. É como ele diz, grande é a sua recompensa nos céus. Um dia ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Os que choram, né? Nós seremos saciados, nós seremos consolados, nós seremos alcançados pela plenitude das bênçãos de termos ingressado no reino dos céus. Um dia, tudo aquilo que nos está prometido pela vida proposta no reino dos céus será uma realidade e nós estaremos juntamente com Cristo desfrutando de todas essas coisas. E ele conclui dizendo, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Cara, me perdoa pelo que eu vou dizer aqui essa hora para finalizar. Não, me perdoa nada. Não tem nada que te pedir perdão por isso, não. Você não tem o direito de querer se eximir daquilo que os seus irmãos passaram porque você se acha melhor do que eles. Porque lá no fundo é isso. Né? Quando alguém diz assim, eu não mereço, você está dizendo o quê? O que você está dizendo? Eu não mereço passar por isso. O que você está dizendo? Então, os nossos irmãos mereceram. O único que passou e não mereceu foi o Cristo. E passou. Entregou a própria vida para um monte de pecador. Se tornou uma referência de sofrimento e entrega para a glória de Deus. Então a gente olha os irmãos do passado e a gente tem uma referência de sofrimento para quê? Para que a gente não fique por aí pensando que vai passar batido.
Você vai sofrer, irmão. Esse mundo é hostil. Sabe, você é integrante do reino de Deus, súdito do reino de Deus no império das trevas. Não é direita, esquerda, né? Não é isso. Mas é tipo isso. Você defende princípios, valores, tem uma conduta que é contrária a esse mundão, quer passar batido. Você não burla o sistema, você não paga propina e quer se dar bem nas costas de um sistema corrupto. Então você vai sofrer, irmão. Você vai ser perseguido. O chamado de Jesus para os seus discípulos, aqui e agora, é para sofrer. É para que nós tenhamos o desconforto de viver o reino dos céus no meio do império das trevas. Amém? Mas louvado seja Deus. Louvado seja Deus que nos garantiu que um dia grande será a nossa recompensa no reino dos céus. Esse é o Evangelho de Deus. Esse é o Evangelho de Deus. Eu espero que você saia daqui consolado com a ideia de que mesmo que você sofra aqui por ser manso, ser pobre de espírito, né? Por ser um chorão pelas coisas ruins desse mundo, ser um pacificador, eu espero profundamente que você sofra por tudo isso, mas tenha convicção de que tudo isso vai redundar numa recompensa nos céus. Amém? Se coloque de pé, nós vamos proceder com a ceia do Senhor.